Uma boa tarde para todo mundo. Nessa aula número 1, eu vou comentar com vocês a teoria sobre o comprimento de uma curva. Se eu tenho uma função qualquer, descrita por uma curva, pode ser uma função desse tipo aqui. Essa função está em um intervalo que a gente vai dizer que é de A até o intervalo B. E eu quero calcular o comprimento dessa curva. Tem duas maneiras de eu utilizar esse comprimento. Ou eu passo um barbante ao redor dessa curva e estico esse barbante e descubro o comprimento dela. Ou eu aplico a fórmula, que é essa daqui, a integral de A até B, que é o intervalo dado, a raiz quadrada de 1 mais a derivada dela ao quadrado, e eu consigo descobrir o comprimento dessa curva. Nosso objetivo nessa aula é deduzir, mostrar por que realmente essa fórmula é verdadeira. Então vamos supor o seguinte, que eu não queira o comprimento da curva, eu quero uma aproximação dessa curva. Se eu quero uma aproximação dessa curva, eu posso fechar um triângulo retângulo aqui. A parte de baixo é esse intervalo que vai de A até B, eu vou chamar esse pedacinho de x. Essa altura aqui eu vou chamar de y e eu vou fechar um triângulo retângulo para que eu consiga aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Se eu fecho o triângulo retângulo aqui, eu tenho esse pedaço que eu vou chamar de C, que é o comprimento da minha curva. O ângulo de 90 sempre está oposto a um lado que a gente chama de hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Essa fórmula, quando aplicada, ela me dá uma aproximação. Agora, suponha que eu não quero uma aproximação. Eu quero o valor exato dessa curva. Qual o raciocínio que eu tenho que fazer para descobrir esse valor exato? Então, vamos supor que eu tenha a curva aqui. Essa curva ela sai desse ponto e vem até esse ponto, que a gente chamou o limite de integração de A até B. E vamos supor que, em vez de dividir do A até o B em um único pedaço, que é uma aproximação C, eu vou dividir essa curva em vários pedaços, traçando vários retângulos. Então, eu vou vir aqui, eu vou fazer isso daqui. Vou dividir em aproximações melhores. Eu vou vir, vou dividir um pedacinho, mais um, mais um. Vou dividir em vários nós essa curva. E aqui eu vou ter, então, vários triângulos. Aqui eu tenho um triângulo pequenininho. Aqui eu tenho outro triângulo. Junta esse ponto com esse, você tem um outro triângulo. Em cada ponto que você unir, você tem um triângulo cada vez menor e menor. Vou juntar aqui. Eu vou pedir para vocês fingirem que a gente está colocando um zoom em um desses triângulos tão pequenininho aqui. Colocando um zoom nesse triângulo. E estou ampliando esse triângulo. Então, ele vai ficar uma coisa bem assim. Aqui, ele vai ter essa parte aqui que é a hipotenusa e esse outro lado que é o cateto. Esse lado aqui é o nosso x que a gente chamou no exercício anterior. Essa altura é o y e esse pedacinho é o nosso c, que é o tamanho da curva. Agora vem a parte principal da demonstração. Como eu estou dividindo isso aqui em vários triângulos, nós cada vez menores, menores e pequenininho, eu tenho esse lado, um lado muito pequeno, e esse lado também um lado muito pequeno. Eu estou dizendo o seguinte, um lado infinitamente pequeno. E quando eu falo que eu pego alguma coisa, um intervalo todo, e divide em partes cada vez menores, tão pequenas que só com um zoom eu consigo enxergar, eu chamo de diferencial. Então, eu ponho um D aqui. É um espaço tão pequenininho. Então, eu ponho um D. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, eu vou ficar com uma coisa semelhante a isso. Aqui eu tenho a hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa é igual o quadrado dos dois catetos. Então, eu tenho dx ao quadrado mais dy ao quadrado. O nosso objetivo é demonstrar isso daqui. Repara que nessa fórmula aparece o número 1. Então, eu vou ter que pegar esse meu dx ao quadrado e fazer ele virar 1. Como que eu faço uma coisa em matemática virar 1?
Faz o 5 virar 1, divide ele por 5. Faz 1 milhão virar o número 1, divide ele por 1 milhão. Então, aqui, faz o dx² virar o número 1, que é o que apareceu na fórmula. Divide, então, isso aqui por dx². E se você divide esse lado por dx², você tem que dividir tudo por dx² para manter o equilíbrio. Então, dividi o primeiro e dividi o segundo lado por dx². Agora, vamos dar uma melhorada nisso. Quando eu dividi isso por dx², isso aqui ficou dc² sobre dx² igual. Uma coisa igual dividido por uma coisa igual deu 1 mais dy² sobre dx². Agora, olhando para a fórmula, eu tenho um monte de fração aqui, e esse carinha aqui tem um f' de x. Então, eu vou reescrever isso de uma maneira um pouco diferente para conseguir fazer aparecer isso daqui. Como que eu posso reescrever isso de uma maneira melhor? Quem está elevado ao quadrado aqui é tanto dc quanto dx. Eu posso escrevê-lo desse jeito, ó. dc sobre dx² é igual a 1 mais dy² e dx², os dois aqui estão ao quadrado. Eu posso reescrevê-lo dessa forma. Agora, só lembrando uma coisa, um macetezinho que eu vou fazer com vocês aqui, coisa simples. Se eu tenho uma funçãozinha simples x², e eu quero derivar essa função, eu posso usar vários símbolos para a derivada. Eu posso escrever a derivada assim, derivada de x² é 2x. Eu posso escrever dessa forma, ó, a derivada de y em relação a x é igual a 2x. Ou eu posso usar simplesmente um f' de x e chamar de 2x. Então, isso aqui, ó, y' dy sobre dx e o f' de x são apenas símbolos que eu uso para indicar que eu estou derivando alguma coisa. Então, eu vou usar esse símbolo aqui para trocar o dy sobre dx. Então, eu vou vir aqui, vou pegar tudo isso que está aqui dentro e vou trocar tudo isso por f' de x. Então, vai ficar assim, ó. dc sobre dx² é igual a 1 mais f' de x². Agora, para finalizar aqui, quase chegando na fórmula, dc sobre dx² é uma potência. Tudo isso está ao quadrado. E quem é potência vira raiz. Então, eu posso escrever isso aqui. Repara que aqui já apareceu a raiz, já apareceu 1 e já apareceu o f' de x². Só que aqui eu não tenho nenhuma fração, né? Está faltando aparecer esse dx. Então, basta que eu pegue tudo isso daqui e multiplique em cruz. Ó, propriedade da proporção. Duas frações e uma igualdade, eu multiplico cruzado. O dc vai multiplicar o número 1. dc vezes 1 é dc. E o dx vai multiplicar toda essa raiz. Ele vai multiplicar tudo isso daqui, ó. 1 mais f' de x² dx. Agora, lembrando uma coisinha rápida que a gente sabe da matemática. Se você tem, por exemplo, raiz de um lado e raiz do outro, você eleva os dois lados ao quadrado para poder cancelar a raiz. Se eu dividir um lado aqui por dx², eu também vou dividir o outro lado todinho por dx² para manter o equilíbrio. Então, eu estou dizendo para vocês que tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, se eu aplicar a integral desse lado, eu aplico a integral desse para manter o equilíbrio. Então, vai ficar o seguinte, integral do intervalo que a gente está querendo descobrir o comprimento da curva, de A até B, de 1 mais f' de x, tudo isso ao quadrado dx,
Quanto que vale a integral de dc? Só para vocês lembrarem, ó, a integral de 1 dx é x. A integral de 2 dx, 2x. A integral de 1 dc é c. Então, a integral de dc é o próprio c. Então, a integral de dc vai ficar c. C é o comprimento total da nossa curva, que é esse pedaço todo, que eu estou aproximando ó, em pedacinhos, é isso tudo. E para a gente calcular o comprimento dessa curva, a gente sempre vai usar essa fórmula aqui. Está aí a demonstração da onde que ela veio. Vamos agora para a nossa aula número 2 e 3, onde a gente vai treinar os exercícios sobre o comprimento de uma curva.